Vamos iniciar a aula de hoje apresentando os transdutores, os primeiros elementos de proteção que seriam apresentados e estudados. Vou espelhar aqui na minha tela. Todo mundo enxergando a minha tela normal, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Então, olha lá, pessoal. Os primeiros elementos básicos da proteção que a gente vai ver agora são os transdutores, tá? Transdutores são aqueles elementos, né, que eles enviam ao relé, né, as informações de tensão e corrente, né, de um sistema trifásico. Então, aqui a gente tem o formato deles, uma imagem que representa eles bem, né, no sistema de potência. Então, aqui a gente tem basicamente o TC e o TP. Tá? São equipamentos que fornecem corrente secundária, no caso do TC, proporcional a uma corrente primária de elevada magnitude, que não seria possível para um relé tê-la, né? Para um relé ser ligado diretamente a um circuito. Você tem que ter um valor proporcional àquele da parte viva, né? Aquele que é ligado, de fato, nos conectores de alta tensão. Certo? Então, por isso que a gente tem que ter que esses elementos baixam essas grandezas, tensão e corrente, a valores proporcionais. Então, basicamente, a gente tem... Só me deem licença só um momentinho aqui, por favor. Retornando aqui a aula. Todo mundo me ouvindo? Todo mundo me escutando? Sim. Então tá, pessoal. Aqui a gente tem os transdutores, TCs e TPs. TC, eu baixo a corrente a um valor proporcional para que o relé possa lê-la e aí fazer a discriminação de operação ou não. Idem para a tensão. Tá? Os TPs fornecem a tensão secundária, uma magnitude reduzida, né? Da mesma forma que o TC faz. Então, eles sempre vão estar associados aos nossos relés, que por sua vez está associado ao disjuntor. Então, aqui estão os elementos básicos atuantes na proteção. Tá? TCs e TPs são os transdutores, relés, tá? Aqui é um sisteminha que pode atuar nele como supervisório. A gente tem o sinal de tripper que vai para os disjuntores. E aqui a gente tem as câmeras de extinção no arco. No ato da abertura, há uma formação do arco elétrico e esses meios de som vão abafar, né? Vão extinguir o arco de maneira mais rápida possível. Então, tem envio de as grandezas de tensão e corrente no sistema trifásico. Aqui estão, vocês podem ver que essas formas de ondas estão defasadas, né? Tanto a tensão para a corrente. E eu tenho também, né, aqui a inclusão, né, não só na subestação, como espalhados por todo o sistema, seja distribuição, corrente ou geração, mas o foco aqui é distribuição. A gente tem os relés que estão na subestação, religadores que podem estar, né? Antigamente era comum você ter ligador na subestação, principalmente para alimentadores rurais, onde você tinha ali a questão do liga-desliga, devido a ter acontecerem muitas faltas de ordem temporária, e você indica mais o religador, para você sanar esse tipo de falta. Signalizadores, que estão localizados fora, né, da subestação, basicamente são equipamentos associados a ligadores, como a gente vai ver mais tarde, e os fusíveis, que existem em grandes quantidades, por serem baratos,
o ISO, então eles são mais disseminados, eles têm algum critério também de alocação, assim como os relés e ligadores. Então, basicamente, eles vão atuar, seja por diparo, né, no caso, são equipamentos de ligamento, como religador e relé, por fusão, no caso do fusível, né, numa falta, ou sobrecarga, onde ambos não atuam dessa forma. Então, a gente tem o banco de baterias, que vai alimentar a rede, ali internamente, né? Você tem ali a proteção atuante, viva, no caso, e o disjuntor, que é o elemento que está associado ao relé. Aqui, ó. Ele, de fato, ele vai atuar na parte viva, né, na parte de atenção, ao receber o comando pelo relé. Então, basicamente, condições anormais de operação, bem como também questão dos curtos-circuitos, a atuação deles. Então, aqui eu tenho os elementos básicos da minha rede de distribuição, a gente vai ver um por um deles agora, de uma maneira bem específica e calma. A gente tem os transdutores, né, como objetivo de transferir a questão, de transferir essas grandezas, jogar em valor secundário. Aqui a gente tem uma representação de um TC e um TP. Eles basicamente são transformadores, como o próprio nome diz, né? Transformador de corrente, transformador potencial. Se você for ver, de fato, a representação elétrica, ele se assemelha muito a um transformador, que nem aquele visto lá em conversão 1. Vocês lembram de como é o modelamento de um transformador? Isso lá em conversão 1? Então, a gente tem Sim, professor. essa representação dele, e aí você tem aquele modelamento em que eu represento, né, os parâmetros relacionados ao enrolamento primário, ao enrolamento secundário e o próprio núcleo dele. Tá? Então, aqui a gente tem a inserção do transformador de potencial, aqui já na subestação, né, a chave seccionadora, aqui é o transformador de corrente, o disjuntor de potência, né? Então, nesse formato ele também muito se assemelha a um formato em Y, normalmente vê aqui na subestação de Fister, para raio, e aqui o trafo de potência. Aqui está o nosso TC, né? A representação dele em relação ao núcleo, que você tem aqui um enrolamento primário e um enrolamento secundário. Aqui a simbologia dele, ó, essa bolinha sempre indicando o sentido de entrada e o sentido de saída da corrente. Tá? A gente tem duas formas de representá-lo. Basicamente, ele tem como característica um único enrolamento. Muitas das vezes é o próprio condutor. Tá? Aqui a gente tem a representação dele já no circuito, onde eu já agrego, já dispenso a questão física e já apresento apenas a parte elétrica, só a representação do circuito, justamente com as cargas. É o que a gente chama muito como dizer burden, né? São as cargas secundárias ao TC. Então, aquela galerinha que está ligada ao TC, como relé, né? Medidores, vatímetros. Antigamente era separado, né? Tinha um amperímetro, tinha voltímetro, tinha um vatímetro. Hoje, os equipamentos eles são multifuncional. Então, você consegue até dar uma diminuída, né, cara? Mas antes a gente fazia esse tipo de representação, chamava de burden, onde tem todas as cargas. Basicamente, ele reproduz proporcionalmente o TC ao seu secundário, um valor proporcional ao primário. Basicamente, pessoal, esse T6, a nossa norma, né, a maioria das suas representações é de alguma coisa para 5, né? É uma proporção, né? 100 para 5, 20 para 5, 1000 para 5, 500 para 5. Esse já ficou um valor que predeterminado, valor padronizado dos fabricantes desses elementos. Aqui a gente tem também a questão da suportabilidade do TC. Tem determinado nível, assim como qualquer equipamento, dependendo da grandeza elétrica passante por ele pode saturar. Né? Se saturar, você não vai ter mais o valor real do que está ali, de fato, proporcionalmente ao que está passando na parte primária para a secundária. É por isso, pessoal, que o dimensionamento do TC deve ser feito com muito cuidado. Né? Eu preciso, nessa situação aqui, de estudos de curto-circuito. Olha aí, mais uma aplicabilidade de estudo de curto-circuito, para que eu possa saber se, de fato, um TC pode ou não entrar no determinado ponto do sistema elétrico. Normalmente, ele suporta, normalmente, um valor de 20 vezes essa corrente nominal. O curto-circuito ele não pode ser superior a isso, a um determinado fabricante.
Por isso que eu tenho que obter ali. O ponto de instalação do relé, o curto-circuito, não é nem para o relé em si, mas é para o TC dele. Eu sei que vai dizer se de fato o nível de curto-circuito vai me dizer se de fato eu tenho ou não condições de instalar um TC de uma determinada especificação elétrica. Ok? A gente tem os tipos do TC. Primeiramente, o tipo barra. Isso aqui foi uma foto lá de uma indústria que a gente tirou lá que dá acesso aos motores. Diga lá. Tipo, o TC lá é ligado, tipo, na parte secundária, seria? Como? O, tipo, o TC é ligado na parte secundária, porque eu imaginei, tipo, porque ele não tem que abaixar a Isso, tensão, né? isso. Então ele é ligado na parte, vamos dizer, na rede, na parte secundária, seria? O TC, na verdade, é o que faz ali a transdução, né? Vamos dizer assim, um abaixamento da corrente a um valor proporcional que o relé pode ler. Ó, voltar novamente aqui. Aqui que ele está. Aqui está o relé. Ele tem que ficar monitorando. Só que quem eu ligo na rede, aqui, não é diretamente, não é o relé. Né? Embora ele precise de corrente e tensão. É o TC. Para eu saber a corrente nele, eu ligo a um TC. E aí sim, ele tem meios físicos, né, construídos propositalmente para ser ligado num determinado nível de tensão sob determinado perigo de um nível de curto-circuito. Tanto é que quando você fabrica o tecido, você já o fabrica com materiais esperando esse nível de falta para ele. E aí o que vai acontecer? Tem a corrente passante aqui, supondo, sei lá, 200 amperes nesse alimentador aqui. Aí, se eu tiver um TC aqui, por exemplo, de, sei lá, 400 para 5, ele vai diminuir nessa proporção. 400 para 5. Ou seja, seria algo em torno de 80 para 1. Ou seja, de cada 80 amperes que eu tenho aqui, eu tenho 1 ampere no secundário dele. Aí sim, esse 1 ampere pode ser lido facilmente aqui no relé. Aí eu parametrizo o relé e informo que ele está conectado a um TC de 400 para 5. E aí, automaticamente, ele vai entender, né, no sentido figurado, que ali está passando ali os 200 amperes. Entendeu? Só de eu ter essa relação aqui. Então, na verdade, ele lê um valor, mas não é na realidade a corrente passante por ele. É um valor proporcional em função da relação dele. Então, assim, que é alguma coisa para 5. A gente vai ver mais lá na frente essa relação, essa representação dele na simbologia, junto à simbologia. Ok? Ok. Olha, aqui você tem um tipo barra, né? Você tem ali os conectores do secundário dele, é uma barra diretamente ligada em série lá com os cabos, né? Com a parte viva. E aqui você tem a entrega nominal do secundário que vai para o relé e para outros elementos lá de medição. Aqui é um tipo barra seco, é um tipo de tráfego aqui, muito usado em indústria, isso aqui, a parte junto dos motores. Aqui, tipo de barra a óleo mineral. Esse aqui já é bem antigo, né? Só é feito de exemplificação mesmo. Mas os tipos de barra, né? Olha, isso aqui já é de A230, né? Já é uma tensão elevada. Aqui a gente tem um transformador para as 3 fases, ó, as 3. Aqui a gente tem uma imagem mais próxima dele, né, onde tem o isolador, a bobina secundária, a barra fixa, onde está passando o cabo, e aqui eu tenho os desenrolamentos que traduzem num valor menor. E aqui tem o TC associado ao disjuntor. Aqui o TC e aqui os disjuntores. Ó. Tá? Esse aqui está muito parecido com aquele gás SF6, onde você tem ali um meio de extinção próprio para poder atuar no momento em que o relé manda a atuação para ele abrir sob determinado comando, né, uma determinada condição anormal, aciona um ajuste, ele ultrapassa e aí você envia o sinal e ele vai abrir. E aí esses meios de extinção vai poder justamente abafar o arco elétrico, já que ele surge no momento que você abre o circuito sob carga. Pior ainda no subcurto-circuito, né, que é a condição de a proteção deve atuar. Aqui do tipo pedestal, onde a gente tem os enrolamentos primários e secundários enrolados no núcleo toroidal aqui, de acordo com essa figura, normalmente são utilizados nas instalações de subestação de entrada da indústria, de médio e grande porte. Né? Então, a gente tem esse tipo indicado nessas classes de tensão de 25 a 138.
Aqui tem o tipo bucha, onde o secundário dele aqui, ó, é isolado e montado no núcleo. Okay? Então, são utilizados em buchas de transformadores ou disjuntores. Aí você tem já associado aos trafos. O transformador ele tem várias proteções já inerentes. Ele, né? Quando você recebe ele do fabricante, né? Você vem com esses TCs já próprios dele, aí você tem outros tipos de relés típico do trafo mesmo, proteção já própria dele, né? Que é o bush hose, que é o de gás, a óleo, aquele desnível que tem quando você não tem que manter determinada elevação de 2 ou 3 graus, o óleo dele fique ali naquela inclinação, senão isso já indica uma possível condição anormal de operação. Basicamente, aqui são menos precisos para valores baixos de corrente devido à corrente de excitação dele ser alta. Se desregula também. Tem mais um tipo bucha, uma figura externa aqui. Aí tem um TC, secundário dele, aqui, primário. E a gente junta um transformador. Aqui tem um tipo janela, né? Um toroidalzinho aqui, ó. De passa o cabo bem aqui no meio, aí por indução você tem ali a leitura de tensão, consequentemente o circuito é fechado devido de corrente, o secundário dele. Então, basicamente, o secundário dele está isolado e montado no núcleo, esse aqui, ó. Ok? O primário, o próprio condutor, né? Como foi o de barra, né? Você tem o primário aqui como o próprio, seria no caso uma espira. A construção é bem parecida com o tipo bucha. O problema é que aqui o ar é que é usado para separar os enrolamentos, né, no meio de extensão dele. Então, basicamente, isso aqui é indicado para tensão não tão alta. Fica lá no 13,8. A questão, pontos mais, tensão menores lá na subestação. A gente tem, pessoal, a simbologia e a polaridade. Né? Como a gente viu anteriormente lá, a gente tem aqui a indicação de uma linha e aqui o enrolamento dele. E aqui isso que eu falei para vocês, essa proporção que a gente tem que observar bem. Normalmente vem indicando o TC e a proporção que ele é. Nesse exemplo aqui, ó, ele é de 1000 para 5. Ou seja, aqui eu vou ter uma proporção de quê? 200 para 1. Ou seja, de cada 200 amperes que está passando aqui, eu tenho 1 ampere no secundário dele. Ó, você viu que nessa situação aqui, está com 600, mas no secundário dele está passando 3, que é o que vai para o relé. 3 o relé aguenta, mas 600 não. Idem aqui, ó. 1000, assim que eu tenho aqui no estado secundário dele, 5 amperes. E aqui o CZL, né? Esse CZL que eu chamo de burden é a carga, né? Aí que tem que é relé, os medidores e outros equipamentos de igual necessidade de medição de uso das grandezas passantes aqui no lado primário dele. Tá ok? Então, essa regrinha básica dele, né? Indicando a primeira bolinha na corrente que entra e a segunda corrente que sai. Então, a gente tem uma corrente primária que entra na marca da polaridade e a secundária que sai, que nem o modelamento dos transformadores que vocês devem ter visto em conversão 1. Aquela arrumação, aquela indicação, que é justamente para você concatenar a melhor forma os campos magnéticos do lado primário e secundário, já que aqui não tem ligação elétrica, né? Tudo por indução. Tá ok? A gente tem umas especificações técnicas do TC, faixa de operação, o casinho dele, né? E aqui é classe de exatidão. Essas são as correntes primária nominal. Talvez isso aqui já esteja até com valores diferentes. Aqui. Esses valores aqui eu peguei ainda em 2014, eu acho. Então aqui já deve ter mais valores aqui. Então 5, 10, 15, esses sublinhados são os mais usados. Né? E são da ANSI. E aqui está o circuito equivalente dele, que nem aquele que vocês viram lá em conversão 1. É muito parecido. Né? Realmente é um transformador, só que aqui a diferença é que eu tenho um enrolamento aqui na maioria das vezes. Né? O próprio condutor para N. E aqui é o que faz eu diminuir a corrente. Okay? E aí um Z-burning. Aí você tem também aqui, como dimensionamento, uma capacidade máxima de conexão de equipamentos. E que você tem a classe de exatidão, né? Que, na verdade, você vai te dar muito mais precisão, é a medição. No caso da proteção, não existe uma medição tão
tão exata como é para medição de fato, né? Quando você joga lá para watímetro, você joga lá para amperímetro, para voltímetro. A proteção de fato, o que interessa é que quando a corrente do circuito supere o ajuste, ele consiga mandar um sinal para o relé e este para o disjuntor. Não está tão interessado em saber qual é de fato, só saber se vai ser superou ou não. Tanto é que a construção dele é mais robusta. Né? Você tem materiais assim mais espessos para aguentar exatamente as condições anormais, principalmente curto-circuito. Tá ok? Aquela relação de transformação, né, que é isso aqui, ó, alguma coisa para 5, que é o primário com o secundário. Né? Quem é essa alguma coisa, que é a corrente primária, pode ser qualquer um desses aqui, ó, de 5 a 8 mil. Mas no secundário, normalmente a gente amarra em 5. Tá? Então, a gente tem também erros do TC, que deve mandar o seu secundário uma corrente S com bastante fidelidade, principalmente os lances curtos. Né? Basicamente, para proteção, eu não tenho a necessidade da exatidão, já que ele, apenas um valor aproximado, ali, um valor que supere o ajuste, ele já é o suficiente para poder acioná-lo e mandar o tal de triplo para o disjuntor. Aqui a gente tem os erros dele. Ó. Da mesma forma que vocês viram lá em conversão, no transformador, ele tem também a curva de saturação. Né? No momento que você vai aumentando a corrente de excitação, vai chegar um momento em que você vai excitar e não vai mais responder. Quando isso chega, ele diz que ele está na região de saturação. Né? E que a gente tem exatamente o limiar do ponto ANSI dele, até o limite, de fato, onde ele consegue representar e a tensão secundária lá acompanha proporcionalmente a corrente de excitação. Até esse ponto ANSI dele aqui. Não, a gente sabe que a proteção ela deve atuar para ICC elevadas, né? E pode levar a saturação do TC. Essa curva ela é representada com vários níveis aqui, ó, os nominais. 100 para 5, 200 para 5, 300 para 5, 400 para 5, vai até 1.200 para 5. Basicamente, ele atua nessa região linear, gente, né? Região aqui retinha, onde eu tenho uma correspondência de corrente e tensão. Para faltas, a prioridade não é fazer medição, né? Como eu havia dito, mas sim fazer a proteção atuar. Portanto, no caso da proteção, o importante é a rapidez e não a precisão. Tá? Admite-se uma ICC máxima, de modo que o fluxo fique de 2,5, 5 ou 10 dentro da região não linear. Exatamente essa regiãozinha aqui, ó, da curva de magnetização. Ela não ultrapasse o joelho. Por isso que um dimensionamento, na parte de planejamento do sistema elétrico, né, os curtos-circuitos vão ajudar a gente nos pontos de subestação estratégica, onde você vai colocar, eles são de extrema importância para você já projetar isso, configurar isso. Saber escolher o TC. Que às vezes você coloca um já sem muita precisão, e aí na primeira estação de foco ele queima, isso aí levando tudo. Aí você perde o TC, você perde o medidor, você perde o relé, e talvez até o emprego. E que a gente tem nesse ponto que a reta vai tangenciar essa curva de magnetização exatamente em 45 graus, onde você mostra o limite dele, né? Até onde ele pode chegar. E é a curva um pouco mais de perto, onde eu tenho a questão secundária e terciária. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Encontrei uma linha que eu estava procurando agora, e é muito bacana, que aqui ele mostra um TC, onde eu injeto os valores de tensão aqui, e a carga secundária dele também. Deixa eu ver se eu vou manusear esse negócio aqui. Peraí. Olha, aqui eu tenho a curva. Não está aparecendo aqui. Aqui eu tenho a curva dele, ó. Tá? É um cálculo de saturação do TC, muda algumas condições. Aqui eu tenho a curva, né? O inverso da curva de saturação, do desnível dele. Né? Aqui eu tenho uma tensão RMS em uma corrente de ação de 10 amperes. Eu vou entrar com os valores, relação de espiras, tá? Nesse caso aqui, ó, 1 para 240. Eu tenho a resistência do enrolamento dele, né?
resistência de Burden, que é a carga total, relação XR, isso aqui é importante em curto-circuito, nós vimos isso aqui em curto-circuito. Tá? A gente tem a questão da corrente primária de ajuste, valor por unidade da tensão nominal, que é a corrente de falta, em 12 mil amperes. Isso aqui é o resultado que ocorre. Olha só. A gente tem azul, a corrente secundária, no segundo, mas no preto aqui é onde, de fato, ela atravessa o terceiro. Olha só como ela fica, ela é toda irregular. Então, nos primeiros ciclos aqui, nos primeiros unidades de tempo, você não tem uma representação fiel, olha só, você tem aqui uma curva toda, e aí depois é que ela vai se acertando, né, se aproximando do que ela de fato é. Aqui, ó. O ideal, que é o que está em azul, deveria ocorrer, né? O que muita gente pensa, o que acontece, mas o que na verdade ocorreu é o preto, né? Corrente distorcida. Né? Corrente extraída do valor RMS usando já um filtrozinho, né? Com um ciclo de janela. Para aumentar aqui o curto. 18. Você tem pior ainda. Vou aumentar aqui para 20. Bom, vou aumentar aqui para 40. Bom, tá bem íngreme, entendeu? Isso aqui provavelmente já deve ter saturado lá e não vai corresponder. E aí você tem que, na verdade, antes de colocá-lo, saber o nível de curto, para poder saber de fato de quanto é para 5, para não correr esse risco aqui. Tá? Algumas curvas também para observar. Isso aqui também existem muitos trabalhos que eles fazem, essa modelagem lá no ATP, eles mostram isso, esses bloquinhos, né? Só levando em consideração essa saturação do TC. Não é algo exato, né? Depende de materiais para poder ter uma representação fidedigna secundário dele. Ó. 100 aqui, agora 80. Ih, já até saiu já. Não tem nada aqui no início. Então aqui é como se ele ficasse totalmente cego. Beleza? Então, as características elétricas dele são, de fato, fator de sobrecorrente e fator térmico. Né? Esse fator de sobrecorrente é o que está selecionado com o nível de cursos. Então, pela norma, a gente tem alguns valores a serem levados em conta. Dependendo da norma associada a ele, junto a um fabricante, você tem o fator de sobrecorrente 20, ou, pela ABNT, 5, 10, 15, 20. Então, basicamente, é a relação da máxima ICC que pode passar pelo primário dele e essa corrente primária nominal, que precisa dessa classe ser mantida, né? Ela precisa ser superior a isso. Pela ANSI é 20 vezes a nominal. Pela BNT você tem isso aqui, ó. Aí se for um tipo pela BNT, um fabricante que está associado a ela, aí você tem que olhar lá no baralho de placa dele qual é o fator de segurança. Pelo fator de segurança, você pode identificar se é seguro ou não colocar esse TC naquele ponto, com aquele nível de curto-circuito. E aqui a gente tem o fator térmico, né? Que vai ser a relação da máxima corrente primária admissível, em regime permanente, essa corrente nominal. E isso aqui vem lá dos estudos de fluxo de carga, e isso aqui vem dos estudos de curto-circuito. Novamente, né? Daí a importância que tem que ter para estudar a proteção dessas duas matérias, principalmente curto-circuito. O valor da máxima corrente primária, você obtém lá do planejamento, fluxo de carga, e aí você também relaciona com a corrente nominal primária. E aí é um dado de placa que está em o valor de ou 1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 2. Tá? A carga no secundário do TC é a máxima carga que eu posso conectar ali no secundário dele, né? Ele não ultrapassa a máxima tensão dada pela classe de exatidão. Então, a gente tem isso aqui. Ela deve ser limitada por isso aqui. Aí entra já o fator de segurança junto ao nível de curto-circuito.
Quando eu encontro isso, essa máxima corrente, eu jogo lá no secundário dele, uma máxima secundária, e eu multiplico lá pelo lado da carga, né? E ela deve respeitar isso aqui, ela não deve passar desse máximo aqui. Tá ok? Então, são condições que antes mesmo de eu estudar a proteção, antes mesmo de eu sair calculando ajuste, escolhendo curva, eu tenho que projetar bem os transdutores, T6 e TPs. No caso da distribuição, eu não vou precisar fazer isso muitas vezes, porque ali basta eu ter um TC associado a um relé de cada alimentador. Então, ali normalmente uma subestação da CELP, ela tem ali 4 alimentadores de saída. Não sei se alguma desses interiores aí são em menor número, essas saídas alimentadoras, mas normalmente daqui de Belém tem 4 por subestação. Então aí você faz 4 desses estudos aqui. Como a carga, a tendência é sempre a se equilibrar, né, basicamente é muito parecido com outro, já que o nível de curto é a mesma barra, né, não vai mudar tanto. Então, um estudo, ele às vezes, acaba sendo replicado por demais. Então, aqui a gente tem um exemplo, onde ele está pedindo, a gente tem um TC com essa característica aqui, ó. Tem um TC 10H400, né? E ele está pedindo aqui qual é a carga que pode se conectar no secundário, a máxima carga que pode se conectar no secundário para esse tipo de TC, né? TC 10H400. Então, aqui a gente viu que essa informação final aqui é relacionada à tensão, que é a tensão máxima, e você joga o H, você joga uma carga máxima, e aqui você tem a corrente, né? Considerando aqueles 20. Como é 5 no lado, né? Você joga 20 vezes também. Então, é como se passasse ali 20 vezes. O máximo é você tem essa carga máxima aqui. O que isso quer dizer, pessoal? E quando você for pendurar lá relé, medidor, né, voltímetro e equipamentos nesse secundário, esse somatório ele não pode passar disso aqui. Ou a impedância equivalente total não pode ser superior a isso aqui. Beleza? Tem que casar ali, ó. Menor ou igual que 4. Então, daí a importância de você saber ler bem essa classe e fazer esses dimensionamentos. Então, vocês percebem que a ideia de projeto, né, de cálculo, ela é muito a fundo, ela é muito específica. Você tem que estar muito atento a esses dados. Se você fizer isso aqui errado, você queima o equipamento. Ou você também pode não ter uma leitura fiel. Por isso é que é muito importante você saber bem as normas, os fatores, como calcular, fazer testes, para só depois, a partir daí, você começar a fazer o grosso da coisa. Essa função aí do engenheiro projetista, especialista em cálculo dessas coisas. Tem que ter muita atenção nisso. Ok? Perguntas? Ok. O que foi mostrado ainda há pouco foi o coordenograma do TC? Não entendi, Evaldo, repete, tá baixo o teu áudio hoje. Só um minutinho. O que foi mostrado ainda há pouco foi um coordenograma lá do TC? Lá não é um coordenograma. Ele tem, pela escala, ele parece ser muito parecido, mas a escala na ordenada ela não é um log. A da abscissa sim, mas da ordenada não. Justamente por quê, Valder? Porque essa curva ela é quase uma reta aqui na vertical. Entendeu? É como se ela subisse. Se eu pego um gráfico normal, né, deck, você tem ali, aqui você sobe, bem aqui lá em cima você dá uma curva. Você não vê essa inclinação aqui, que é o que o log favorece. E aí você loga aqui, essa parte, essa abscissa, e você mantém aqui no deck. Às vezes até um log também é satisfatório aqui, mas o log aqui embaixo ele é primordial, para você justamente ter esse alargamento. Então, de fato, ele pode funcionar assim como um coordenograma para ele. Tá? Tá ok, professor. Mais perguntas, pessoal? Não. Pela minha parte, não. Beleza, vamos lá. Aqui a gente tem um exercíciozinho, né? Vou mandar esses slides aqui. Eu cheguei a mandar para vocês esses slides da aula?
Não. Então eu vou enviar, tá? Acabei não lembrando aqui, vocês façam aí. Essas características aqui. Eu dou esse TC, um ponto, juntou, carga máxima e nível de curto-circuito de projeto dele. Corrente máxima não. Aí você calculou lá corrente secundária, máxima carga permitida nele. Fica aí como dever de casa para vocês. Então, a gente tem essa classe ANSI, né? A gente vai ver que a ANSI, essa bem aqui, ó, que a gente iniciou, ela só tem um fator de sobrecorrente, que é o 20. Então, basicamente, essa limitação da máxima tensão, que pode aparecer no secundário dele, no instante do curto máximo. Tá? Ou seja, ela vai me proporcionar a informação da máxima tensão no secundário no momento do curto, considerando lá os 20, que vai gerar lá no secundário dele 100 amperes, para que o erro não ultrapasse ou 2,5 ou 5 ou 10. Então, pela ANSI, a gente tem esses tipos aqui, ó, essas formas de se representar. Então, qualquer combinação dessa, 2,5, 5, 10, LH e 10 a 800, eu posso representá-lo. Aqui é a classe da tensão, da exatidão. Aqui seria de baixo ou alta impedância. Tá? E aqui o valor, de fato, da tensão máxima dele. Por exemplo, esse exercício aqui que a gente pegou, né? 10H400. Ó. Tá aqui, ó. 10H400, né? 10 de classe de exatidão, de alta impedância e 400 é a tensão máxima. Então, eu posso ter aqui, ó, lá da análise combinatória, né? Quantos tipos diferentes, né? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 7 dá lá os 42. Possibilidades aí de... Agora, é claro, né? Como eu falei para vocês, ainda falta ainda eu investigar se já tem mais novas classes, né? Lá de 2014 para cá. Eu acredito que deva ter, sim. Eu tenho que dar uma atualizada nesse tipo. Mas isso aqui já é suficiente para entender o conceito, né? A ideia de dimensionamento. Então, você vê que proteção, você tem já... Tem que ter cuidado de não só se preocupar com o sistema em si, mas o dimensionamento do próprio equipamento. Né? Você vai estar, de fato, condicionando ele a operar, a atuar em situações bem extremas. E quando se lida com curto-circuito, isso é uma coisa assim, muito complicada, gente. Você tem que ter muito cuidado. Na indústria, por exemplo, qualquer coisa que você vai colocar na rede, você tem que olhar o nível de curto. Porque se der algum problema ali, alguma condição de curto-circuito, e o teu equipamento, a capacidade de estabelecimento dele, né, não for superior àquele nível de curto, ele vai queimar. Ele vai danificar e vai deixar de operar de forma satisfatória. E aí você vai perder o equipamento. Daí a importância que tem a gente ter de calcular, de entender, né, de encontrar ali corrente de pico, né, corrente máxima, corrente assimétrica, para saber se de fato ele vai aguentar ou não. É uma questão de sobrevivência do equipamento e da operação da rede. Entenderam? Sim. Olha, uma coisa que pouca gente, até mesmo entre os profissionais que eu conheço, leva em consideração, são o nível de curto-circuito nas instalações elétricas prediais. Vocês já chegaram a fazer instalações elétricas prediais, não chegou? O que são as instalações elétricas? Sim, professor. Pois é, lá tem a chamada corrente de curto presumida nos quadros de distribuição. Nem tanto a nível residencial, né? Mas esses prédios, né, como hospital, escolas, né, prédios de serviço público, né, que você tem uma instalação maior, né, você tem um distanciamento maior e mais equipamento distribuído nessa instalação em relação ao poste, você tem níveis de curto-circuito ali. E aí você tem até uma fórmula pré-definida para encontrar isso, né? Para poder já levar em consideração já o disjuntor que vai entrar naquele ponto lá. Desde o secundário do trafo ali de média, de baixa, né, média baixa, 13.8 para 127 ou 13.8 para 220. Aí você tem ali pela distância e a bitola do cabo, você consegue presumir o curto-circuito com essas informações. Aí você já tem maior segurança, né? De ideia de quanto de fato o curto-circuito pode estimar, pode chegar ali. Aí você não escolhe qualquer equipamento, você já escolhe já sabendo
né, já tendo uma ideia do que pode acontecer naquele ponto ali, se der uma falta. Tá ok? Aqui a gente tem mais um exemplo, né, que a gente mostra o TC de alguma coisa para sim, aí você tem ali os 20 vezes, ele vai entrar, né, também no secundário como corrente máxima, né, aí você consegue encontrar a carga máxima. Aí nesse exemplo aqui, ó, um TC de classe 10H400, né, 10, alta impedância, 400 volts máxima tensão, é um TC de alta reatância, tal que ocorre em curto-circuito. Nesse momento ocorre um curto-circuito com uma corrente de 20 vezes aí a nominal dele no secundário, que vai me dar 100 no secundário. No máximo, poderá ter no secundário 400 volts. Para que o erro devido à saturação do TC não ultrapasse os 10%, pessoal. E também aí como exercício, para vocês fazerem mais lá na frente, tá bom? Você consegue encontrar em função da carga e você tem aí a questão dos cálculos para poder chegar a obter essa informação. Tá ok? Aqui, pessoal, a gente tem a classe ABNT. Tá? O ABNT pelas nossas normas, né? Você vê que ela é mais cheinha aqui, ó. Eu tenho 3 informações. Pela ANSI, eu tenho também 3, né? Só que aqui eu tenho 2 numéricas e uma indicando se é alta ou baixa impedância. Aqui eu tenho informação de classe de exatidão, né? Fator sobrecorrente que está sendo usado e a máxima tensão. Porque como varia lá o fator de sobrecorrente, a câncer é só um, esse aqui pode amarrar. Então, essa classe BNT, ela vai definir a classe do TC como sendo de máxima potência aparente, né, consumida pela carga no secundário do TC. Ele pode se conectar em regime, levando em consideração o curto-circuito, né, que é o fator de segurança, que está aqui, ó. Tá? De forma que ele não ultrapasse essa determinada classe, que estou te dando de 2,5, 5 ou 10. Então, pela BNT, essas são as possíveis combinações aqui. Né? Eu tenho. Aqui a gente tem um exemplinho. Então, tem uma nomenclatura do TC de classe pela BNT. A10, F20, C50. Isso aqui é o que vem ali na área de placa dele. Tá? Então, aqui, ó, alta reatância, né? 10, classe de exatidão, fator de sobrecorrente 20, e uma potência de máxima de 50 volt-ampere. Tá? Então, aqui a gente tem o TC se instalado nesse ponto, considerando aqui 20 vezes, né, que é a questão dele, o circuito, A de alta reatância. Aqui, tá? 10, que é o erro admissível da sua classe de exatidão, 10%. Então, até 10% ele pode te entregar no secundário. Tá ok? Ou seja, isso aqui te dá uma margem maior. Você vê que se for 2,5 ou 5, né, seria exatamente um valores mais precisos do que esse. Mas para proteção, 10% já resolve. Aqui a gente tem o fator de sobrecorrente, nesse caso aqui de 20 vezes ele suporta. Então, quanto maior o fator de sobrecorrente, mais resistente ele é, correto? E aqui a carga total no secundário é de 50. Só que essa classe ela varia de 2,5 a 200, então ele está bem aqui. Aí o que é que eu vou fazer? O encontro a carga total pela potência, né? Vou somando de todas eles e não pode ultrapassar isso. Então, a carga no TC para uma corrente nominal de 5 amperes, o TC vai até 50 VA para esse caso aqui. Ok? Então, aqui a gente tem essas identificações do TC para esse tipo de curto-circuito. Tá? Aqui a gente tem o ajuste dele, ó, que é exatamente aqueles valores que você tem que obter aquilo, para você entender, de fato, escolher o valor nominal. Basicamente, eu escolho o fator de sobrecorrente, o fator térmico, né, que é com relação aos estudos de fluxo de carga, o máximo dele aqui, ó. E aqui, o que quer dizer esse fator térmico dele? Se eu, por exemplo, eu tenho aqui um fluxo de carga, imaginando que isso aqui seja
o início de um alimentador, de um sistema de distribuição, um deles, né, aqui seja uma corrente de 100 amperes, vamos supor. Supondo que eu fiz lá o estudo de fluxo de carga, e para todas as cargas conectadas, eu tinha ali uma corrente nesse trecho aqui de 100 amperes. Se esse cara atua com fator de térmico 1,5, então ele suporta o TC até 150. Então, se eu colocar um de 200 para 5, já me atende bem aqui. Se eu colocar um de 100 para 5, fica no limite. E um menor que isso não vai me atender. Percebe? Então, essa é a ideia. PCs. A gente tem um exemplo de uma subestação, aqui onde tem um relé, um 50-51 está associado a um TC. O TC, ele é de 600 para 5. Já fizeram o contrário, aqui colocaram um TC, né? Olha, colocamos o TC lá de 600 para 5, o fator térmico dele é de 1,3, correto? Aí a pergunta é, nessas condições, qual é a máxima corrente de curto-circuito que pode ter ali para que esse TC funcione bem, para que ele atenda as expectativas? Na prática é o contrário, né? Eu tenho que ter o curto para chegar no TC. Aqui ele está fazendo o contrário. Ele está colocando o TC e diz de quanto é de curto-circuito que tem que ter ali, só para, de fato, entender bem o conceito. Então, vamos lá. Para um fator térmico de 1,5, 1,3, ele pode suportar até 1,3 vezes o seu valor nominal da corrente primária. Então, é 1,3 vezes 600. Então, ele aguenta esse TC aqui para uma corrente contínua em regime até 780 amperes. Você vê que ele é parecido com um fusível, um fusível tipo K. Ele suporta até 50% acima do seu valor nominal. Então, esse TC aqui ele até aguenta 780. Isso quer dizer o quê, pessoal? E se eu fizer um estudo de fluxo de carga em planejamento, se a corrente nominal aqui for superior a 780, ele não vai me servir esse TC. Certo? Ok, suporta até 780. Agora, bora para o curto-circuito. Bora ver o máximo para essa corrente aqui. Então, pela relação, né, 20 igual aí, máximo sobre 600, que é o valor nominal dele. Então, olha só, 20 vezes 600, ó, 12K. Então, ele suporta até 12K. É uma alta corrente. Uma corrente bem alta. Esse valor típico dos barramentos de rede de distribuição. Então, para um curto-circuito aqui de 12.000 amperes, é o máximo que ele pode suportar. Isso quer dizer o quê? Ele vai entrar na rede e os cursos aqui jamais podem ultrapassar isso aqui. Beleza? Então, daí eu já tenho uma ideia de quando eu tenho que colocar ali. Então, às vezes, ocorre da nominal dele superar em muito a corrente em regime. Mas por que ela superou muito? Devido ao nível de curto-circuito que obrigou a elevação da corrente nominal de 600 para alguma coisa, 800, 1.000, 200. Entenderam? Essa é a ideia da instalação dos TCs. Perguntas, pessoal? Tipo, o TC geralmente é colocado mais no começo do alimentador, É porque, como ele é um transdutor, ele tem que mandar informação para alguém. Quem é esse alguém que precisa dessa informação, já que ele não tem, de fato, como mensurar diretamente na rede? É o relé. É o relé. Por exemplo, o religador, ele já tem o seu próprio TC e TP internamente. É como se fosse um relé fora da subestação. Ele tem lá os transdutores, e aí envio para ele, lá dentro dele tem um relézinho, faz a discriminação, se passar ele vai, atua e manda para o disjuntor dele, pronto, também abriu o circuito. Só que é claro, né, a gente chama tudo aquilo de religador, que é um relé, um conjunto relé, disjuntor TC, fora da subestação. Aqui é bem simples para a distribuição. Ele começa a ficar mais complexo quando eu elevo a tensão, quando eu vou para sistemas de subtransmissão e transmissão, que aí são vários TCs juntos. Aí. Muito equipamento para medir, para ficar monitorando. E aí o estudo ele fica mais complexo. A distribuição ele é bem simples. A indústria também muda, não tem muita. Porque é quase tudo radial, né? A gente não tem... O único fator preocupante é o nível de curto-circuito, né? Que aumenta. Na indústria, você tem ali a contribuição, além da própria concessionária, você tem a contribuição dos motores ali inseridos. É outra coisa que você tem que levar em conta no momento do dimensionamento. Né? Quando tem um curto na barra de uma subestação de uma indústria, você tem lá o nível de curto-circuito já predeterminado na própria concessionária externa e a contribuição de cada um dos motores da indústria associadas àquela rede.
Aí você tem que calcular esse primeiro ciclo dessa consideração. E aí tem que levar em consideração isso. Por isso, mais uma vez, que é tão importante o estudo de curto-circuito. Estudo para dimensionamento e planejamento da rede. E, professor, e se a corrente de curto-circuito, vamos dizer, Se o quê? do outro lado, a falta, entendeu? Se for falta onde... Entre a subestação e o disjuntor, bem ali, ó. Ok, certo. Ele ia funcionar também? Aí que tá. Se eu tenho a falta aqui, Danilo, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada aqui, porque ele vai estar em curto. Olha, a corrente vem aqui, ó, e vem para cá. Isso aqui, Entendi. entendeu? Até esse ponto aqui para cá é como se fosse uma impedância infinita, em aberto. Já que a corrente vai procurar o trecho com menor resistência, que é exatamente esse aqui, que tu acabou de curto-circuitar. Ou seja, esse curto aqui é imaginando um corrente curto aqui, ó, onde ele cai exatamente no ponto do TC, ou entre fases ou alterna. Entendeu? Já prevendo essa situação. Entendi. Sacou? Entendi. Beleza, pessoal? Mais alguma perguntinha? Por mim, não. Só pegar uma aguinha aqui, pessoal, rapidinho.
Tá, voltamos aqui. A gente tem aqui os exemplos do TC, né? Nós vimos. O TP, pessoal, ele tem também algumas características nominais de acordo. Está todo mundo me ouvindo, né? Sim. professor. Também as características nominais da mesma forma que o TC, e também exigem alguns estudos, né? E a diferença é que por norma, né, normalmente acima de 138 kV você usa o tipo